Agora, Pedro, tem uma coisa interessante aqui na construção dessa medida, que foi a aliança com o setor privado, né? O setor financeiro, e com quem eu converso bastante, você sabe, foi uma construção de meses para essa medida ela ser definida ali ouvindo os dois lados, porque há limites, inclusive regulatórios, né, para a atuação dos bancos num programa como esse. E parece que surtiu efeito ali, houve entendimento para isso. Né? Como é que você avalia esse diálogo, tanto com o setor bancário quanto com o próprio governo, o Lula e seus ministros? É uma medida que precisa ser sustentável. Esse mesmo setor, vamos relembrar um pouco o governo Lula I, Lula II e o governo Dilma. Eu me lembro que era a propaganda deles nas eleições, dizia que o brasileiro precisava melhorar da sua vida na porta para dentro. E aí o governo promoveu a ascensão social de grande parte da população por meio da oferta da ampliação de crédito. Crédito consignado, sobretudo isso, casado com os programas de transferência de renda, como o programa Bolsa Família. E aí a população começou a sentir que ela estava subindo na hierarquia, subindo um degrau. E um símbolo disso para muita gente era comprar uma máquina de lavar. As pessoas passaram a ter em casa uma máquina de lavar. Era um símbolo de uma ascensão social. Era como se as pessoas estivessem saindo da pobreza e chegando na classe média. Essa sensação de ascensão social já não existe mais no governo Lula III. Soma-se a isso uma fadiga de material natural para um presidente que está no seu terceiro mandato e a questão também de que não surtiu efeito a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que era para ser a bala de prata. Não foi, porque o governo diagnosticou que o dinheiro está indo todo para pagar dívida, consignado, cheque especial, cartão de crédito, outro consignado para pagar a dívida anterior, enfim, aquela bola de neve da população. Então agora é uma tentativa de dar um pouco de alívio para a população, mas já não mais aquela sensação de ascensão social. Portanto, a população já não identifica mais o governo como responsável por uma mudança expressiva de vida. Talvez pode ser o responsável por algum alívio nas contas, mas é uma situação completamente diferente do que eram os governos anteriores do PT. E aí tem a questão das bets, que o governo também identificou como um problema que amplia o endividamento das famílias, porque se gasta jogando e aí você entra no cheque especial, para pagar o cheque especial você faz um empréstimo consignado, entra naquela roda viva e não consegue se livrar daquilo. E gera então aquele desconforto que gera um mau humor que acaba sendo transferido para a popularidade do governo. Então, o cenário, acho que é um pouco essa relação com o setor bancário, um pouco passa por aí. Porque o setor bancário todo comemorou muito essa estratégia do governo de oferecer crédito para a população de baixa renda, né? E criou-se várias linhas diferentes, houve também um processo grande de bancarização nesse processo todo. E agora a questão é que depois da bancarização, depois que a população começou a ter acesso ao crédito, ela está empregada, ela está recebendo, porque também não há um nível de desemprego preocupante, mas acontece que não basta mais estar empregado, né? A população quer sentir que ela tem um mínimo de conforto financeiro. Claro. Pedro, tão interessante essa sua leitura, porque lá em 2014, depois que Dilma foi reeleita, apesar depois de junho de 2013, de uma rejeição forte ao seu governo, né? Muita gente, eu usava muito essa coisa da máquina de lavar, né? Porque muita gente não conseguia entender o efeito de uma máquina de lavar na casa de uma mulher pobre do Brasil que cria os filhos sozinha, por exemplo, né? E agora o efeito é do cartão de crédito. Então, acaba revelando um avanço ali do acesso dos brasileiros a serviços, né? Que foi uma coisa que aconteceu e a bancarização é um desses reflexos. Agora, infelizmente, acabou ficando maior do que as pessoas poderiam suportar.